você tá? Estamos começando o podcast Caos Corporativo na área. Agora também em vídeo. Eba! Estão nos vendo ou não estão? Isso aí. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, do lado dessas figuras ímpares. Estamos aqui de volta, os três reunidos com novidades no nosso estúdio, não é não, Amanda? Diretamente da Vila Madalena. Vem conhecer a gente. E não é pra tomar café, a gente tá na Vila Madalena, hein, gente? Pelo amor de Aqui, Deus, hein? Tomar cerveja. Né? Anderson Bars. Esqueceu de falar o nome dele, tanta emoção. Eu não falei? Aqui, Anderson Bars. Não precisava. É. Você dispensa apresentações, Anderson Bars. Então deixa eu fazer minhas vezes aqui, Anderson Bars, em vídeo com vocês. É isso. Esse estúdio é da Escola do Caos e a partir desta temporada, que é uma temporada nova que a gente inicia aqui, teremos então esse encontro quase que presencial. Vocês vendo Alberto, Anderson, eu aqui com vocês, a gente começa a ter uma conexão ainda maior. Você que está aí acostumado a nos escutar, agora também tem uma opção a mais, né? Se ficar curioso para ver nossas caras quando a gente faz aquelas piadas ou aqueles comentários malucos sobre o caos corporativo que a gente vive, é só vir aqui para o canal da Escola do Caos no YouTube. E aí já fica o convite, você acaba primeiro de assistir, né, ou de ouvir o podcast aí pela plataforma que você tá agora, seja Spotify, seja tantas outras, e depois você vai assistir no YouTube, porque você é nosso amigo, né, e você gosta, e é isso aí. E vai ter um monte de convidado, convidada, polêmica, teremos frases, teremos intrigas, teremos verdade do mundo corporativo. Briga! Nua, verdade nua e crua! A vida como ela é. E a gente começa com frase. Eu vou puxar essa fila, meninos, trazendo aqui um Nobel da Paz. Quem me conhece pode até dar um chute. Quem é o Nobel da Paz que a Amanda ama? Nobel da Paz, vamos lá, que a Amanda ama. Vamos lá. Não lembraram de nenhum? O Nobel da Paz. Rock Balboa. O Obama ganhou o Nobel da Paz, né? Desmond Tutu. Desmond Tutu, verdade. Eu ia falar, tava aqui, ó, na ponta da língua. Meu pai sempre dizia, não levante sua voz, melhore seus argumentos. Boa frase. Muito bem, muito bem. Olha só. Vai a sua. Não, vou eu agora. Vai a sua. Porque eu acho que a minha não tá tão boa. Então, pelo menos eu fico no meio, dá uma equilibrada. Ótimo. Mas é que eu quis um provérbio chinês que tivesse conectado com o tema que a gente vai trabalhar hoje. Anderson, eu não sei o tema. Sim, por enquanto fique com o meu provérbio, que é o seguinte. Cave o poço antes de sentir sede. Boa. Pegou Fala de planejamento. Pegou, Gostei. né? Só Pegou pra a moral da pensar, história? é negócio de se planejar, né? Tá bom. Um pouco ver a ver com isso aí. A minha frase reflete bem o estado de espírito que eu estou voltando a ter. Oscar Wilde. O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, prefere ambos. Essa a gente tem que pensar 2 segundos, né? Mas no final das contas é isso, porque ele escolhe um negócio que já não tá com uma visão tão boa. É isso, exatamente. Eu não vou tentar explicar isso, não. Fica de reflexão pra você. Eu não gosto de pessimismo. Eu gostei mais da minha. Estamos começando! Bora! Vamos que vamos! E estamos começando a temporada Mundo Bunny. Já ouviu falar desse troço? De Mundo Bunny? É isso. Preparamos uma temporada inteira para você, para falar dessas letrinhas que formam esse termo aí que vem definindo o mundo que a gente vive. Mundo Bunny, meninos. Uma temporada inteira. Serão 4 episódios, um sobre cada letrinha. E no episódio de hoje, a gente começa com Brittle, ou frágil. Mas antes de entrar nesse tema do mundo frágil que a gente vive, eu queria que um de vocês puxasse a fila para explicar para o nosso telespect, para o nosso ouvinte, o que afinal é Mundo Bunny. Dá a impressão que é uma coisa fofinha. Eu vou colocar isso no colo do Alberto, que no final das contas, né, ele é o amigo do criador, Reis Cássio, né? O Virou meu Alberto, amigo. inclusive, teve a oportunidade de mediar uma conversa dele no último Conar. Então, ninguém melhor do que o melhor amigo do criador do Mundo Bunny para explicar isso pra gente aqui, né? Pelo menos o melhor amigo brasileiro, né? Agora, se tenho você... certeza disso. Sim, então, Certeza. Anderson tá falando de Reis Cássio. Se você já quer pesquisar, se escreve jamais
Cássio, jamais se esqueça disso. Iconar. Pegou, Foi péssimo! Pegou, né? Também conhecido como Nunca Cássio. Tá bom. Ok. Iconar, que o Andy falou, o maior congresso de gestão de pessoas da América Latina, que ocorreu aí no primeiro semestre desse ano. Foi super legal. Alberto estava lá com James Cássio ou com Jamais Cássio. Foi super legal. É uma pessoa extremamente simpática e um visionário, né? Obviamente, consegue descrever, acho que talvez como ninguém, o cenário global que a gente vive hoje. Ele contra-argumenta, né, naquele livro super legal que ele escreveu, chamado Hacking the Earth, que de fato Que a gente traduzindo vive significa? como se estivesse hackeando o planeta Terra, né? Ele faz algumas previsões a respeito do aquecimento global, o derretimento das calotas polares e como é que isso vai se refletir na economia global, né? Tudo que está acontecendo, a gente fala, não vai chegar até mim. E ele fala assim, vai chegar, o mundo não é mais VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aliás, acho que tem um episódio que a gente deveria falar só sobre a resistência do fim do mundo VUCA para o mundo Bunny. Eu escrevi um artigo, né, sobre isso e fui atacado, até dizer chega, de gente que falava, você tá louco, o mundo ainda é VUCA, seu animal, quem é você para falar que o mundo é Bunny? Eu falei, calma, meu. A pessoa tem um termo de As estimação, né? Se apegam, Termo de estimação. né, gente? Não, e assim, vamos combinar, né, gente? Mundo VUCA é um termo lá da época da Guerra Fria, Militar, né? né? É isso, Pentágono. dos anos 80, depois veio para estratégia de negócio. O fato é, gente, que o mundo é doidão. A gente tem que achar essas O mundo é palavrinhas. doidão. VUCA, Bunny, Funny, mundo do avesso, mundo invertido. Não é verdade? De Pegou a ser- referência, né? Stranger Things. Pegou a referência? O fato é que a gente tenta usar essas terminologias porque sempre que a gente usa alguma terminologia como essa, isso parece que dá uma acalentada naquela nossa sensação, meu Deus, as coisas estão acontecendo e eu não sei explicar. Então, quando você cria um nome para aquilo, sabe igual quando você está no processo terapêutico, e aí você dá um nome para um sentimento que era um incômodo e você não conseguia saber o que é? Sim. Com essa questão de mudança de mundo, é a mesma coisa. Então, quando você dá um nome, quando você batiza, tá vendo tudo isso que você tá vendo que o mundo é malucão? Então, é porque o mundo é Bunny. Ai! Ufa! Respira aliviado. Tem um nome, né? Eu Tem pelo um... menos sei que não sou só eu que tô passando por isso. isso. Aí você vai no Então, Google pesquisar, exato. que é Mundo Bunny, e ele fala, você tem 2 meses de vida. É isso. Hã? Estou com Mas dor no explica aí. estômago. O Mas, negócio é o o- seguinte, eu tô explicando isso pra falar que foi isso que as pessoas Se do revoltaram. mundo VUCA sentiram. Como assim? Agora que eu tinha uma explicação pra essa história, você Agora fala que eu tava não, aqui né? no quentinho Vai da falar que não é assim. explicação do mundo VUCA, você vem me falar que já mudou. Mas o que é afinal, Alberto? Você trouxe aí todo o contexto do criador do termo, né? Que é tão confortável pra gente, tão importante pra gente. Mas o que é afinal o mundo Bunny? Mundo Bunny é B de Brightel, que é frágil. O mundo é frágil, ou seja, pode mudar rapidamente. Pandemia, por exemplo. A pandemia mudou radicalmente as relações. São 7 bilhões e meio de pessoas, mas em alguns minutos, alguns segundos, talvez, a gente consiga abarcar todo mundo que tem celular na mão, por um meme, ou por um vídeo, por alguma coisa que aconteça. Lembre-se daquele vídeo, né? Na verdade, aquela selfie, né? Que fizeram a DeGeneres, fez junto com o Brad Pitt no Oscar. Rapidamente, em menos de 10 minutos, já tinha 50 milhões de pessoas que tinham visto a Ellen DeGeneres fazendo aquela foto aquela selfie dentro do Oscar, né, da sessão do Oscar, há uns 2 anos mais ou menos. Ou seja, é frágil. Então, não existem limites para a comunicação, não existem limites para a mudança de comportamento, a gente vai falar sobre isso, mas só antecipando, né, A de anxious, o mundo também ansioso, N de não linear e I de inexplicável, acho que a gente vai explicar bastante nos Incompreensível, próximos. não é? Inexplicável, E, incompreensível. portanto, incompreensível. Exatamente. As pessoas jamais se esquecerão o significado. Toda disso vez que tudo. a gente falar jamais, você podia fazer um bingo, né? As pessoas fazem um bingo lá, falou 10 vezes jamais e tal. Mas posso começar falando sobre essa questão do frágil? E um exemplo, o Andy falou sobre a pandemia, mas eu queria falar um pouco dos desdobramentos que a gente vê, que de fato o mundo é frágil, e eu queria a opinião de vocês. Quando a gente começou com a pandemia, um monte de gente foi para casa, foi fazer o teletrabalho, foi trabalhar, né, perto Fazer da home sua- office. fazer home office e por aí vai. Quem podia, né, Quem gente? podia, obviamente, Quem né? podia. Privilegiado quem pôde, Quem quem pôde teve fazer. condições de fazer home office. Ou teve gente que foi fazer que não era privilegiado também, que teve que dar um jeito, colocar ali Exato. um canto meio improvisado. Não, mas é porque teve muitos trabalhos que não era possível fazer de casa, né? A pessoa teve que continuar ali. Verdade. Mas a minha Não questão foi. aqui é o seguinte, 1 ano e meio depois, um monte de empresa começou a entregar os escritórios
para os seus proprietários, falando, olha, agora a gente vai trabalhar, Não preciso mais, né? não preciso mais. E aí começou um frisson no mercado, falando assim, então vou entregar o escritório também. Um monte de gente entregou. Semana passada, o Elon Musk falou assim, olha, agora todo mundo aqui da Tesla tem que trabalhar presencialmente. Aí aqueles caras que devolviam, aquelas minas, né, sendo diversos, que devolveram os escritórios, falando, agora vamos voltar para os escritórios. Ou seja, isso é um quesito de ser frágil, porque muitas vezes a gente também não tem um posicionamento e defende ele até o final. A gente está mudando o tempo todo. Tudo bem isso ou não? É um sinal de ser frágil ou não é? Eu acho que isso é muito mais tomar decisão ruim, né? Sem pensar, sem planejar. Eu acho que isso é muito mais uma falha de gestão do que efetivamente representatividade de um mundo frágil. Quando eu ouço essa palavra, mundo frágil, isso me remete para o seguinte lugar. As coisas estão caminhando de uma determinada maneira. Algo acontece e aquele cenário muda de maneira absoluta e radical, né? Por isso, sem querer ficar repetindo esse exemplo, mas ele é um bom exemplo, a gente tem a questão da pandemia. Quer outro exemplo? Até um pouquinho mais antigo, quando estoura a bolha lá do subprime nos Estados Unidos em 2000 e... Não, 97. 97, 97 não, 2007. 2007. 2007. Explica melhor, nem todo mundo é obrigado a saber o que é essa tal de bolha aí. Subprime é um nome difícil mesmo. Quando, na verdade, o mercado de crédito norte-americano basicamente quebrou, né, por operações que eram feitas e sobrepostas, e aí quando foi ver um monte de empresa do mercado financeiro começou a quebrar, e isso puxou o mercado em cadeia que abalou a economia global, basicamente. E aí foi um mundo frágil. É isso, gente. De verdade, eu acho que o frágil é bom, né? Não por acaso, a gente já começa com essa letrinha na definição do mundo Bunny. Quando a gente fala assim, ai, que legal, mundo Bunny, parece ter uma coisa fofa, né? Amável e tal. É que lembra coelhinho, né? Lembra um coelhinho. Né? E de verdade, assim, o mundo Bunny, ele é dolorido. O mundo Bunny é duro, é difícil, né? Não é fácil. Quando a gente fala dessa sensação de fragilidade que todo mundo vive, a gente está dizendo que fatores que estão fora do nosso controle podem mudar a nossa vida radicalmente a qualquer momento. Então, acho que é nesse sentido a fragilidade. A gente não controla mais as coisas. Deixa eu dar um exemplo para aterrissar isso mais na vida das pessoas sobre fragilidade. Vamos pegar uma coisa muito pessoal. Você tá bem na sua casa, aí um dia você sentiu um desconforto qualquer, foi no médico e descobriu que você tem mais um mês de vida. Um parente seu passou por uma realidade como essa. Ou então você está trabalhando e aí você sabe que a empresa na qual você trabalha está passando por um processo de fusão e dali 2 semanas você perdeu o seu emprego. Né? Tudo isso é um reflexo de fragilidade em maior ou em menor proporção. Agora, o lance dessa fragilidade, falar que o mundo é frágil, significa que isso pode acontecer em grandes proporções, porque até então a gente lidava com a fragilidade na nossa vida pessoal, né? Então, eu vou dar outro exemplo disso, dessa fragilidade, que eu acho que faz sentido. Eu também queria a opinião de vocês e de você que está nos assistindo. Um monte de gente foi demitida por e-mail, um monte de gente foi demitida por Zoom, por Teams, e pelas redes sociais, principalmente no LinkedIn, a gente via determinadas revoltas das pessoas. Me ligaram, fui demitido por telegrama. Que absurdo! Ah, não! Não, telegrama. Não. Telegrama. Telegrama. Não se usa Imagina, telegrama. existe mais telegrama, telegrama, Eu gente. te falo, você teve Foi um post. demitido por telegrama? Gente, Telegrama. teve um post que ficou super famoso. A pessoa recebeu um telegrama para formalizar. Ah, não. Porque existe um quesito E aí também. vinha uma cartelinha de ficha. Vinha. O cartão de ponto pra ela assinar. Vocês estão rindo da demissão das pessoas, é isso? Não, cara, é que eu Telegrama, só não velho. estou acreditando. Mas a pessoa fica com mais depressão ainda. Eu Foi não demitido é por isso. telegrama Eu ainda não por cima. estou acreditando, é só isso, desculpa. Ah, bom, ela foi demitida por WhatsApp, foi demitida por... Aliás, teve um Por filme WhatsApp que ficou... ninguém merece. Não, teve um filme aqui que ficou super conhecido, eu não lembro o nome da empresa americana, que o presidente chamou um monte de gente e falou, olha, se você está assistindo esse vídeo, ou se você está nessa reunião, você não tem sorte. Você está sendo demitido, né? Então... O que é só uma questão de ponto de vista, né? Pois é. Porque se você pensar bem, uma empresa que tem um CEO que tem esse tipo de comportamento, você deixar aquela empresa não é falta de sorte. Era um indiano, não tô lembrando aqui agora. Mas é quem sorte sair fora de um lugar Mas desse. ele foi demitido também. Ele também foi depois. demitido. Ah, então ele também tinha Pois é. sorte. Mas veja que o mundo é frágil, porque você pode também ser demitido hoje por meios que absolutamente fogem da formalidade.
A gente está trabalhando, muitas vezes, num mercado e a tua empresa, onde você trabalha, pode chamar para um café da manhã e juntar e mandar todo mundo embora. Mas é que eu acho que assim, isso é fragilidade, eu concordo com você, Alberto. Mas quando a gente entra nesse conceito, sabe, do mundo que é bunny e o mundo é frágil, eu acho que são as coisas que têm exatamente esse efeito, só que em maiores proporções, sabe? Tanto que a gente começou a falar a respeito disso por conta da pandemia. E aí a gente pega, por exemplo, o Bill Gates falando que essa só foi a primeira, que a gente vai viver num curto espaço de tempo, tantas outras. Quando a gente pega questões, por exemplo, relativas ao clima, né, de cidades que estão mudando radicalmente, ou então de oceanos que não são mais populados por determinadas espécies de peixe, e isso afeta toda uma cadeia. Então, é fragilidade, quando a gente fala do mundo bunny, é isso que acontece em grandes proporções e que traz impacto para milhões de pessoas ao mesmo tempo, sabe? Então, qual que é a saída, Amanda? É aí que eu queria entrar, Alberto. Então, captei Porque a sua mensagem. Vamos lá. captou meu pensamento aqui. Uhum. É isso, né? Então, acho que a gente conseguiu exemplificar bem, então, o que significa esse B do mundo bunny, essa primeira letrinha, que é o Brightel, traduzindo é frágil. A gente conseguiu materializar bem por meio de exemplos. E agora, a resposta que a gente precisa, né? Que a gente quer comparar com os nossos... Comparar foi ótimo, né? E agora a resposta que a gente quer compartilhar com os nossos telespects. Tô achando muito chique que eles estão vendo a gente agora. E você que está só ouvindo pode acessar o canal do YouTube da Escola do Caos. Ai, gente, eu sempre sonhei em falar isso. O quê? Ai, se inscreve, ativa o sininho. Tinha que ter falado no começo, Amanda. Isso era pra ter Ai, falado meu Deus. no começo. Eu Se não sou uma inscreve, boa youtuber. A gente vai acertando a mão, ativa né? o sininho, O meu sonho é falar arrasta pra cima. compartilha com Ainda não seus consegui. amigos. É isso aí. Mas eu A achei gente legal. vai aprendendo. Então se inscreve no canal da Escola do Caos, ativa o sininho para receber as notificações. E Curte, agora- compartilha e volta ao tema. Agora recupera o fio da meada que eu tava, que eu quero ver. Como é que a gente se defende desse mundo? Exato. Você achou Ah. que eu tinha perdido? Eu acho É que... isso. Qual que é o antídoto para esse mundo que é um mundo frágil? O antídoto é resiliência, inteligência emocional. Parece fácil falar, Anderson Bars. Inclusive a gente veio aprendendo a vida inteira, né, gente? A falar sobre o tema resiliência com a história do bambu. Não é verdade? Cara, vamos combinar uma coisa. Cara. Eu tenho umas coisas no mundo corporativo que não dá mais pra aguentar. Uma delas é a história da Kodak. Parem de falar que Não, a essa Kodak... realmente... Porra, pelo amor de Deus, será que não tem outra história? A empresa que não se reinventou, aí chegou a Olympus e fez a câmera digital. Se você Para que participar de um treinamento, de uma palestra que falarem da Kodak, levanta e sai. E levanta e fala assim, deixa cara, eu o dar um consultor... geral nos nossos aqui pra ver se a gente não tá usando mais. Pelo amor de Deus. Outra coisa que tem que parar é com aqueles memes, assim, a diferença de chefe e líder. Aí mostra o chefe mandando empurrar a carreta e o líder... Não, mas pera lá. Cara, pelo Como amor de assim? Ou Deus, seja, cara. a história do bambu, então, tá nesse mesmo O lugar. bambu né, é a mesma coisa. Não, mas porque para, o é bambu uma leva... sabedoria milenar Pois é, japonesa. faz 1000 anos. Não Já se- atualizou 10 vezes o negócio. Tem coisas que não é assim, Ó, gente. mas é... Tem sabedoria que não é descartável. Eu Essa adoro aí, bambu, gente. Deixa eu explicar. Qual é a metáfora? A metáfora é a seguinte. Não existe nenhum... É dobra, mas não quebra. Não existe mano. ninguém. É isso, Pelo Amanda! amor de Deus. E volta! E volta ao Pro lugar. mesmo lugar, né? nunca ninguém Agora- traduziu tão agora- rápido. Ficou Resiliência prático, ficou não prático. pode mais ser isso. né? Cara, a gente O é uma quê? consultoria Não mais pode ser moderna o do bambu. mercado. Não E a é. gente dá o exemplo do bambu. Não, então. Não é mas isso. era justamente pra gente criticá-lo. Sabe por quê? É o dobra, Porque mas não quando- quebra e volta pro mesmo lugar. Mas a gente não Então, pode voltar pro não mesmo lugar. pode, Amanda. Porque hoje, quando a gente fala a respeito de resiliência, né, e sacanagens e brincadeiras à parte, cara, se a gente passa por uma crise, ou se a gente passa por um momento de fragilidade e volta pro mesmo raio de lugar que a gente tava, Sinal que você não aprendeu Lufas! nada. Muito você bem. não aprendeu nada. Eu assino Então, embaixo. o lance, gente, né, e aí por isso que vai por terra a história do bambu, A gente podia É. criar um bambu 2.0, que É. volta Fica fortão, transformado, né? que fica fortão, ou que adquire um novo formato e tal. porque o lance é esse, né? Falar a respeito de resiliência hoje significa, putz, passei por uma situação de fragilidade, aprendi com esse negócio, me estrupiei um tanto e volto Forte. melhor. Até porque o fato Porque eu aprendi. né? A pessoa que muitas vezes, falando de novo da demissão, né? Tem muita gente que é demitido
e posta as suas despedidas, inclusive de inconformismo, e se torna santificado. Eu acho que existem questões em que a empresa é demonizada. Que sacanagem, demitiu essa turma, demitiu essa pessoa. Mas às vezes você tem muito colaborador que é ruim e que acontece a justiça corporativa de ser demitido. Tem outras pessoas que são demitidas porque não deveriam mesmo. Aí é uma injustiça, né? De fato... Que são demitidas, mas não deveriam ter sido. Foi isso que não deveriam ter sido. Mas você tem gente ruim no mercado e você tem gente boa. Então, eu acho que a gente também deveria enxergar... Essa é uma outra questão de fragilidade. Que é achar que todo mundo que foi demitido é injustiçado. Eu acho que não. Tá, mas onde é que tá a resiliência aí? Eu acho que a resiliência Eu ia perguntar a mesma coisa. é reconhecer que não foi bem no trabalho. É falar assim, será que... O que eu errei para ter sido Ou demitido? seja, é deixar de ser vítima. É deixar de ser vítima. Sair do lugar de vítima não é bom pra nada, né, Exato. gente? Tem muita gente que fala assim, fui demitido, que injustiça. Né? E o que você poderia fazer Exato. diferente Para aprender. da próxima vez para que pensar. você não fosse demitido? Deu uma Exato. escorregada. Onde você escorregou, né? Agora, esse ponto ele é muito importante, gente. E é engraçado, né? A gente meio que de maneira intuitiva, quando faz uma grande besteira ou passa por uma situação de fragilidade ou quando as coisas acontecem ao mesmo tempo, é engraçado, muitas vezes as pessoas não param para refletir de maneira adequada. Puxa, o que eu posso aprender com isso? A gente vai fazendo isso de maneira meio intuitiva e vai indo na tentativa, no erro. Putz, aquela vez aconteceu isso, vou fazer de maneira diferente. Mas eu acho que a gente tinha que dar mais peso para isso, sabe? Passei por um momento de grande dificuldade, seja porque o mundo mudou, porque alguma coisa aconteceu na minha vida. Tira um tempo para parar e para pensar o que eu aprendo com isso. E aí minha pergunta para vocês têm esse hábito? Olha, eu fui demitido uma vez só na vida. Não, mas Né? esquece do Não lance da precisa ser demissão. O seu paro... Aliás, ele tá com um pensamento fixo em demissão, ele né? tá. Tá querendo demitir alguém? Não. Esquece, quando você passa por alguma situação de, né, Até na em sua que vida a pessoal. fragilidade, né, lhe aflige, Hum. você para refletir Eu acho sobre que- o que você pode fazer para não fazer como um bambu, né, para você sair melhor? Isso é uma dica legal, Andy. Eu posso dizer que eu já passei por situações críticas na minha vida, algumas delas, né? E posso dizer que na maior parte delas, 90%, quando você está no fundo do poço, vivendo inclusive uma situação caótica, né? Porque o caos ele é escuro, né? No fundo do poço, muitas vezes você não fica pensando, né? Olha, o que eu fiz de errado, quero me reorganizar, quero aprender. A gente só quer sair do poço e a hora que você sai aí, você começa a pensar. Então, a tua proposta é muito legal. Eu confesso que eu não fiz muitas vezes isso na minha vida. Quando eu estava no fundo do poço, eu queria mais era sair, procurava uma escada, procurava algum ombro de alguém, de repente estava no fundo do poço comigo para me ajudar a subir junto, mas eu acho que a grande saída é essa, é também dedicar tempo, que aí eu acho que é a essência da resiliência, de conseguir dedicar energia, inclusive tempo espiritual para falar, eu estou sofrendo, deixa eu parar de sofrer um pouco e pensar naquilo que eu deveria ter feito e que eu errei. Eu acho que é um exercício para todo mundo, né? Mas E, é ó, de elevação. legal, Você mas não é responde auto... também. Tá, Você mas responde só para também. complementar, mas não é autoflagelo também, né? Não Porque é. senão a gente vai também para um lugar Claro. onde a gente mina, inclusive, a nossa autoestima, que é fundamental E cava ter mais, né? autoestima para que a gente tenha resiliência. Então não é um lugar também de ficar se boicotando, Não é lamúria, procurando né? Não. onde eu errei, e aí de novo você volta para um lugar de vítima de si Uhum. mesmo, Uhum. né? Então não é nem buscar um responsável pela situação na parte externa, né? E também não é ficar se vitimizando no sentido de, eu sou péssima. Cara, não. Vamos ver o que dá para melhorar aqui, né? E a sua pergunta foi exatamente? Se você faz isso. Se eu paro para pensar? Exato. E se eu mudo E depois? se você aprende, se você volta o bambu 2.0. Eu sou o Bambu 2.0. Sou mesmo, quem me conhece sabe. Tenho tragédias na vida, mesmo, fortíssimo, né? E acho que me permitir essa transformação, né? A gente precisa se permitir passar pela dor, né? Para que ela nos transforme. Então, assim, a gente começa a ressignificar um monte de coisa. E é para isso que a gente vive, na verdade, né? Toda essa fragilidade é um caminho que a gente percorre de aprendizado. Uhum. Então, se a gente acredita nessa ilusão que dá para voltar a ser o que a gente era antes, a gente tá numa grande mentira, né? E você, Acho Andy? que eu venho aprendendo a fazer isso com cada vez mais qualidade. Eu fazia pouco, depois eu comecei a fazer mais e tenho gostado sempre muito dos resultados. E eu acho que outra coisa que eu faço,
né? Eu paro pra refletir, eu vejo onde eu tenho a oportunidade de aprender, até em coisas menores, sabe? Quando eu dou uma deslizada com alguma coisa, mesmo da rotina, sabe? Puxa, aquilo ali não foi bacana, como é que eu faço diferente da próxima vez? Eu tenho isso como hábito e eu vim melhorando nos últimos tempos. Agora, uma outra coisa também, sabe? É redimensionar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá com um problemão enorme, sabe? Uhum. Ai, meu Deus, eu tô com uma relação ruim com alguém do trabalho. E eu já falei isso pra vocês algumas vezes, né? Porque, gente, todo mundo tem dia difícil, todo mundo tem alguma coisa que não dá certo, né? Todo mundo, putz, tem algo ali que precisa ficar melhor do que é. Todo mundo, nós, né? Vocês e etc. E o Globo, e os ETs, né? E todo mundo. Uhum. Mas o ponto aqui é o seguinte, às vezes a gente tá passando por algo que a gente acha que é tão grande, e eu falo pra vocês o tempo inteiro, gente, é só trabalho. Né? Ah, puxa, não vai dar certo tal coisa. Tá bom, é só aquilo, a nossa vida é muito maior que essa, o nosso tempo aqui, ele é finito, tem coisa que a gente pode mudar e tem coisa que a gente não pode mudar, então quando a gente sai dessa perspectiva, né, de estar ali empurrando a montanha e começa a olhar ela de cima, se dá peso diferente para as coisas, né? Distância segura dos problemas. Eu tenho na minha pia em casa uma plaquinha. Na pia. Escrito assim, sim, na pia. Da cozinha? Na pia da cozinha, exatamente. Escrito assim, enquanto você estiver vivo, vai ter louça. Isso sempre me lembra o seguinte, enquanto você estiver vivo, vai ter desafio, vai ter problema, né? Então, o grande X da questão da resiliência é não se deixar inundar pelos desafios, né? Não se deixar inundar por essas questões que você não controla. Claro. E você não controla. E você vai deixar de viver. Exatamente. E aí você vai perder o seu tempo de vida tentando lidar com um negócio que muitas vezes você sequer gestão tem. Então, só que não quer dizer também, Andy, que a gente vai deixar de encarar os problemas. O problema tá lá, deixa ele lá, eu fico aqui. Não é isso. Ai, que difícil, esse caminho do meio é sempre duro, né? É sempre duro, né? Então, assim, porque eu preciso tomar contato para permitir que aquela situação me transforme. Então, é muito importante que sim, que eu tenha contato com os desafios, com a louça suja da pia, que sempre Mas vai a Monja ter. Cohen falou para nós, inclusive, vocês estavam lá na frente dela, quando ela disse que caos não é plural. Caos é singular. Todo caos que a gente está vivendo, é muito difícil a gente achar que é só trabalho, ou é só... Eu acho que assim... É muito difícil, como assim? É difícil a gente enxergar que tudo aquilo que a gente está vivendo dificuldade está chegando para o nosso desenvolvimento, é bom, venham problemas, estou aberto para crescer. Eu acho que a gente acaba tendo mais facilidade de fazer esse exercício a hora que a gente superou o problema. Depois que a gente colocou a cabeça para fora da linha d'água e falou, opa, as coisas estão melhorando, deixa eu fazer o exercício de melhoria. Mas eu acho que é essa resiliência que o mundo Brightel, o mundo Bunny, né, o B do Brightel, nos impõe. Que a gente consiga fazer esse exercício a hora que a gente estiver no meio da transformação. Que é dolorosa? É dolorosa. Mas é melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. E digo mais, gente. Não achemos nós que este momento vai passar. Não vai. Vocês estavam no mesmo evento que eu, na mesma palestra que eu, há alguns meses, quando a gente estava lá em Austin, no SXSW, assistindo um moço, que eu não vou me lembrar do nome, mas que ele era o presidente da Nintendo para América do Norte. Sim. Eu não vou lembrar o nome Não, dele era assim, o presidente geral do Nintendo. É ex-presidente. Ex-presidente, Mas enfim, enquanto a Amanda vai pesquisando ali o nome do moço, ele disse o seguinte, vocês acham que o mundo tá corrido? Vocês acham, né, que o mundo é bunny? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o período de maior calmaria das nossas histórias. De agora até o final das nossas vidas, a coisa só vai ficar cada vez mais intensa. Então, essa é a realidade com a qual a gente vai ter que lidar, né? Red feels Aimee. É verdade. Muito bem. Ele é muito simpático, né? Ele é muito simpático. E ele traz justamente essa visão, né? Aliás, ele fala mal do Facebook. Agora, fala mal do Facebook, ele enche a boca pra falar mal do Facebook. Ele quer lacrar também. Ele lacra. Meus amigos, hora de ir embora. Mas já! Alguém tem que botar, a galera precisa trabalhar, fica Poxa vendo vida. o videocast. Gente, então vamos lá. Resiliência é sobre focar na sua potencialidade. Resiliência é sobre aprender, crescer, se permitir ser transformado pelos acontecimentos que você não pode controlar.
Ser resiliente é simplificar as coisas, é buscar impor uma distância segura entre você e os problemas, para que você possa, sim, permitir que eles passem por você e te transforme em algo melhor. Pergunta para fechar o episódio? E o bambu? O bambu, junto com o Kodak, junto com o meme dos líderes. Vocês lembraram do meme do Silvio Santos Lembramos. agora? Tenho certeza. Procura aí, Bambu Silvio Santos. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, escreve dizendo se você gostou, aperta o sininho, arrasta pra cima, faz o que quiser. Não, o que você quiser não, deletar não pode. Não deletar, não. Segue a gente aí, curte, compartilha. Compartilha! E no próximo episódio a gente vai falar do A de Anxious. Vamos falar por que este mundo é tão ansioso. Eu não sou ansiosa, sério. Vamos pro próximo episódio. Tchau! Um beijo! Fui! Tchau, tchau, tchau!